Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Ensinamentos dela de Aquário. Bem-vindo, meu pessoal querido! Hoje a gente está com uma live especial, um assunto para lá de interessante, né? Nós vamos convidar agora o meu amigo Cosminho Pacheta. Bem-vindo, Cosminho! Olha aí, legal te Muito trazer no obrigado. canal. Então, o Cosminho, ele é empresário, ele desenvolve um produto que nós vamos falar agora sobre isso aí. Ele já fez estudou em Massachusetts, Estados Unidos. Ele é engenheiro de alimentos, ele é mestre pela USP. Ele é empresário com uma indústria plástica, indústria de alimentos, que transforma olivas, né, azeitonas, né? E ele tem, há 25 anos atrás, ele já canalizou uma mensagem, né, de uns seres extraterrestres, né, chama de Hatsi, e ele trouxe para eles, e esse ser extraterrestre trouxe um ensinamento, um pedido, né, uma sugestão para ele fazer um determinado objeto, produto, né, para a qualidade de vida de toda a população. Então, olá, Luciano, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo. Muito obrigado pelo convite. Eu fico realmente lisonjeado de estar aqui com vocês todos. Luciano, esse aparelho, e pessoal, ele surgiu em uma canalização em 1999. Um PDF chamado Pontal Energético no Planeta Terra. Ele é gratuito, a gente distribui ele para quem quiser conhecer mais o Pontal. E a pessoa pode adquirir e trabalhar. Na verdade, hoje existem centenas e centenas de pontais energéticos no planeta todo. Na Malásia, no Japão, nós temos na Indonésia, nós temos na Inglaterra, na Alemanha, na Itália. A Itália existem até vários. Nós temos em Portugal vários pontais também. Nós temos no Canadá, Estados Unidos, enfim. O Pontal, ele já está no mundo e ele acabou criando uma grade entre pontais. As primeiras peças construídas tinham o objetivo de minimizar o que nós chamávamos na época das ondas de micro-ondas projetadas pelas antenas de celular. Então, esse aparelho, quando a mestra Hatsi nos passou essas informações, o problema inicial eram as frequências que ocorriam com aquelas antenas de 2G e que depois passaram para 3G e depois passaram hoje para 5G. Na verdade, o cristal ele cria um campo neutrínico de proteção a essas radiações infravermelhas, que nós chamamos. Então, esse era o primeiro ponto de preservação, porque essas ondas, existem vários estudos, Luciano, que são também contraditórios, porque você sabe, né, as grandes não têm interesse nenhum em esclarecer nada. Então, o que acontece é que existem algumas pesquisas que mostram que, por exemplo, a radiação de determinadas antenas, elas estimulam os íons positivos. Esses íons positivos não são bons, tá? Os íons que são bons são os negativos. Esses íons positivos, eles acabam girando em uma velocidade um pouco maior e eles acabam criando um aquecimento corporal. Então, é por isso que na Inglaterra você não vê determinadas torres próximos a escolas, porque eles tiveram vários problemas ali com isso, principalmente com algumas alterações celulares nas crianças. Então, o que acontece é que você tem um aquecimento corporal quando você está próximo dessas antenas e quando você usa muito o teu aparelho celular. O teu organismo, ele entende que esse aquecimento, ele pode ser um processo inflamatório. E, nesse caso, ele passa a liberar determinadas substâncias, que são substâncias neuroquímicas, que podem trazer determinadas reações não muito positivas para o ser humano. A ideia que nos foi colocada é que com o cristal, naturalmente, como ele pesa 1 quilo e ele está numa base diamagnética, ele cria um campo neutrínico reverso. Ele minimiza os efeitos das ondas de radiação celular. Esse era o primeiro ponto. Os cristais têm uma capacidade, quando facetados, quando realinhados, eu vou explicar isso daqui a pouco o que é, eles conseguem amplificar, memorizar e potencializar as ondas de frequência mental. Então, o que significa isso?
Em um computador, por exemplo, que você tem ali um cristal, como um chip de cristal, por exemplo, ele precisa ser o mais transparente possível e o mais translúcido possível. Por quê? Porque os sinais do computador eles têm que passar pelo cristal. Então, se você tiver incrustações dentro do cristal, esse sinal ele não passa. Um cristal da natureza, quando você pega ele tem uma função espetacular. Mas ele dentro, ele tem certas reentrâncias, ele tem certos quebradinhos internos, são estruturas desarranjadas do ponto de vista molecular. Esse pontal energético é um aparelho produzido com uma reestruturação no alinhamento dele. Então, ele é uma peça que ele é um cristal de quartzo fundido, com uma pureza de 99%, um realinhamento total da estrutura atômica dos átomos dos cristais, do silício, e faz com que, quando nós pensemos e nós geramos um campo de frequência mental, o pontal energético capta e ele tem essa capacidade de transdução, amplificação de determinados temas. Então, a primeira situação, ele cria naturalmente um bloqueio contra essas ondas de micro-ondas, né? EMF, que são chamadas. Num segundo momento, você consegue interagir mentalmente, imprimindo nas moléculas dos retilíneos do cristal informações que são armazenadas e são potencializadas, e ele, na verdade, hoje funciona como um computador neuromórfico. Então, o que é um computador neuromórfico? Eu até sugiro para quem estiver assistindo, digita aí no Google depois, computador neuromórfico. É aquele que há uma interação psíquica e mental com as estruturas cristalinas de um futuro computador. Então, você consegue amplificar a tua consciência porque há uma interação de campo entre o teu campo psicobiofísico e o campo do cristal. Então, você tem uma modificação, uma amplificação. Assim, é possível programar esse computador. Então, esse cristal, ele é sólido e ele, digamos, ele direciona as energias para aquele outro cristal que está lá embaixo, né? Ele, tipo, ele amplifica, ele capta e joga a energia para, por exemplo, o cristal lá embaixo, que vai jogar para a água e a pessoa bebe aquilo, é assim? Essa seria a terceira função. Então, a primeira é de micro-ondas, que eu expliquei. A segunda é a interação mental, psicobiofísica com o aparelho. E a terceira é a modulação, a partir das programações que você pode fazer na água, aliás, com o aparelho, com o pontal, para modificação da estrutura da água ou de determinados elementos. Então, como é que isso se dá? Você programa o cristal maior, olha, eu preciso purificar essa água, ou eu preciso, de repente, se essa água tiver algum tipo de metal não muito legal, eu preciso reverter essa situação. Eu faço a programação mental e o cristal menor, então, ele condensa e há essa mudança. E tu tem notado o resultado no uso? As pessoas que têm usado, elas têm relatado um bom resultado? Como é que fica isso? Muito, é impressionante, Luciano. Inclusive, a gente não pode nem falar e nem comentar, mas as respostas são inacreditáveis. Os relatos mais ligados ao bem-estar e aos aspectos vibracionais da pessoa são inimagináveis, Luciano. E eu digo para você que esse aparelho, ele pode ser, assim, um produtor homeopático quântico. Você pode produzir com ele, como vocês estão vendo aí nessas imagens, isso é o nano-ouro coloidal. Você pode produzir com ele a nano-prata coloidal sem liberação de partículas, é vibracional. Você pode produzir florais, você pode produzir homeopáticos, você pode modificar determinadas moléculas do ponto de vista vibracional. Os resultados são fenomenais. É indescritível o que é possível se produzir com esse aparelho.
Essas bolinhas que saem da água, né? Isso aí Sim, é justamente dessa ação energética do essa, aparelho ó, sobre a água? exatamente. Deixa eu te mostrar aqui, Luciano. Não sei se você vai colocar. Eu peguei essa água aqui, mas ela também ela tem as luzinhas. Só para explicar, esse Uhum, aparelho, quando você abre aqui, tá? Eu uhum, tenho aqui, ele existe aqui uma bobina. Essas bobinas hoje já são mais atualizadas. Existe uhum, uma bobina com 36 frequências, tá? Essa luz é um LED de alta potência que, além desse campo magnético em frequência, transformado em frequência, ele passa por um campo magnético e quando você tem esse campo magnético e você coloca a água em cima desse aparelho, desse sistema, e ele uhum, fica no pontal energético, ele muda a angularidade da água. A água tem uhum. algo em torno de 145 graus em ângulo, e o nosso objetivo é fazer com que ela aumente para 150, 180. Por quê? Porque aí entra um efeito chamado efeito mimético, ou seja, a água tem uma capacidade 5 vezes maior de memorizar informações. Uhum. E essas informações são memorizadas do ponto de vista vibracional através dos cristais que você projetou, o teu campo de ideia para ele, a tua necessidade, e ele então vai modificar com esse sistema todo integrado esse campo de água. E não é só água. Se você colocar ali um chiclete, por exemplo, eu vou Uhum. falar chiclete, mas para dizer outra coisa, enfim. Você coloca lá um chiclete, se você programar, você altera do ponto de vista vibracional. Algumas pessoas podem me dizer assim, mas como é que você prova isso? É difícil provar, Luciano? Assim como a homeopatia é difícil provar. É, é, Numa homeopatia, você não encontra elementos é, físicos, e sim é. vibracionais. E é essa a proposta, né? É vibracional. E então, como é que se as pessoas querem ter acesso a esse aparelho, elas podem comprar? Vocês têm um local que está sendo Temos. feito? Até eu tenho um vídeo aqui que mostra num futuro local que vai ser feito um grande pontal. Deixa eu colocar esse vídeo É. aqui. Então, aqui mostra um desenho, Isso. claro, né? De É. um que Esse é um está. projeto que nós recebemos da mentora Hatz para que a gente pudesse produzir esse monumento. O monumento vai ser na cidade de Silva Gerbe. Ele terá 22 metros. O objetivo é uma réplica gigantesca do pontal energético e o Hum, objetivo é nós trabalharmos o bem-estar das pessoas. Na base do pontal energético, Luciano, existe um labirinto de Chartres e a pessoa vai entrar e vai começar a caminhar esse labirinto de Chartres. Quando ela chegar ao centro, ela vai estar no eixo do pontal energético e ela ali ah, vai receber algumas frequências, que são frequências específicas de 432 Hz, 999 Hz, que são frequências de melhoria vibracional do corpo e da mente e do espírito da pessoa. E ah, também ela vai receber várias projeções de cores de acordo com a necessidade dela. Esse ah, será o maior monumento do mundo voltado para a melhoria vibracional da pessoa, em que ela pode fazer uso do monumento para uma melhoria. Não poxa. existe nenhuma proposta dessa no planeta. Nós estamos abertos a doações, qualquer doação ela é super bem-vinda. Nós temos ali depois o número da conta e tudo mais ali. Uhum. E aí as pessoas que quiserem fazer, contribuir, quiserem colaborar conosco, será assim muito bem-vindo. Qualquer quantidade, qualquer valor. Mas Então no esse momento vai ser, No diga. momento não existe nenhuma sede, um local que vocês fazem alguma terapia, assim, alguma coisa, né? Não tem. Não, Não. nós temos o Instituto de Pesquisas Holísticas do Pontal Energético, que fica na cidade de Estiva Gerbe, no meio de um jardim de oliveiras. Nós recebemos, às vezes, as pessoas que nos procuram para poder melhorar de algumas situações. Ali a gente pode ajudar as pessoas de uma forma ou outra, mas eu não tenho ainda esse monumento. Nós Uhum. temos o primeiro Pontal Energético, que é igual a esse, mas foi a primeira peça produzida, aquela primeira, que está ali. Nós chamamos ele de Pontal Energético Central. O objetivo desse monumento
na verdade, Luciano, é que seja um monumento ecumênico mundial, para qualquer pessoa do mundo todo que quiser melhorar a sua condição vibracional. E realmente nós acreditamos, não existe como provar isso, mas nós acreditamos, dentro de uma perspectiva de metodologia quântica, que é possível, inclusive, uma proteção, uma blindagem de determinadas frequências em genes, o que pode fortalecer sobre alguns aspectos o gene humano, que muitos parecem querer mudar. Então a pessoa que tem o aparelho, ela pega, bota água, toma água e pronto, né? Pode colocar também algumas bolinhas ali embaixo, algumas coisinhas que ela tem, né? Pode. Vai... Ela pode potencializa, produzir. melhora, né? Quando a pessoa compra o Pontal Energético, Luciano, ela recebe um manual de produção de homeopáticos e uma série de outros elementos, com 189 páginas, que foi completamente canalizado. Então, existe todo um trabalho feito para manipulação de uma série de produtos. Por exemplo, se você colocar um chá ali, e você souber, eu trabalho muito com a oliveira, eu fui o primeiro cara a plantar oliva no Brasil, eu tenho os chás de oliva e tenho as cápsulas, eu tenho um monte de coisa lá, para quem quiser visitar, é folhasdeoliva.com.br. Então, o que acontece? Quando tu põe um chá ali, você precisa, pelo menos, saber quais os ativos daquele elemento que você está colocando. Por exemplo, se eu colocar um chá de oliva, o principal elemento ativo é a oleoproteína, é o princípio ativo. Assim. O que você for colocar ali, você pode ativar, amplificar esses elementos ativos, entendeu? Então é isso que a gente trabalha. E outra coisa, Cosminha, tem também essa miniatura aqui, que é uma espécie de um pêndulo, né? Que são esses pequenininhos, isso aí também ajuda a pessoa que quiser comprar só uma miniatura, usar como pêndulo e tal. Como pingente. Na Pingente, verdade, né? Isso é um outro trabalho que eu desenvolvi, inédito no mundo, que ele é mais ou menos assim. Para quem acessar o site, vai encontrar ali Cristais, uma nova visão. O que acontece, Luciano, é o seguinte, dentro dessa visão nossa de estudo quântico, dos estudos que eu desenvolvi, quando você coloca um cristal próximo ao teu corpo, esse cristal ele aquece, ele chega a 33, 35 graus, que é a temperatura do teu corpo. Mas ele sai de uma temperatura de 9, 10 graus, que é o estado natural dele, e quando ele atinge 35, 36 graus, os spins atômicos que compõem esse cristal, eles aquecem e eles giram. Esse giro, por mais lento que seja ainda, ele começa a liberar partículas dos compostos metalóides que estão dentro daquele pingente. Então, o pingente, ele, por exemplo, se a pessoa escolhe, são várias pedras, a pessoa escolhe a turquesa, um exemplo. A turquesa ela é muito rica em alumínio. Aí a pessoa fala, pô, mas eu vou pegar alumínio, o alumínio é tóxico, de fato. Mas aí nós entramos no princípio da homeopatia, em que ondas similares, elas se neutralizam. Isso nos leva a um entendimento de que quando a pessoa escolhe uma pedra, um pingente do pontal energético, há uma interação prévia, quântica, entre a necessidade da escolha e aquele cristal que ela está escolhendo para que possa ajudá-la beneficamente. E esse é o primeiro ponto, é um dos pontos de benefícios do pingente. O segundo ponto é que você pode também memorizar. Você pode jogar informações nesses pingentes, eles são uma área menor, eles atingem uma área de 1, 2 metros, mas eles melhoram muito no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu desempenho, no cansaço físico e mental. Esse é o segundo aspecto do pingente. Então, há uma interação bastante interessante. Pô, bacana mesmo. E deixa eu te pedir, tu mostrou ali umas imagens antigas, da antiguidade, né? E até vou colocar de novo, quer dizer que isso aí já existia na antiguidade, já era uma tecnologia
que vinha de fora da Terra. Deixa eu colocar umas imagens lá da... Essa imagem é dos moares da Ilha de Páscoa, que são aquelas estátuas de pedra. Recentemente, Luciano, eles escavaram ao redor dessas estátuas, porque acreditava-se que ela tinha apenas alguns centímetros, 1 metro de profundidade, e quando se constatou que elas tinham quase 4 a 5 metros. E nas costas dessas esculturas existe uma representação do pontão energético que está ali. Tá? É incrível. Se você olhar, você vai ver que é a mesma configuração. Tá? Isso nós não sabemos como elas foram parar aí, mas é a representação de um pontão energético. Ilha da Páscoa. Porque a Ilha da Páscoa, isso aí é da Lemúria, né? Então isso é um conhecimento que já existia desde a Lemúria, né? Sim, eu falei Babilônia, desculpa, eu errei, não é Babilônia, é Ilha da Páscoa, né? Isso aí é a Ilha da Páscoa. Na Babilônia, nós temos uma outra imagem da Suméria com pequenos são algumas representações que são incríveis para quem quiser. Aí, essas peças, você pode ver aí que são 3 pecinhas que em tabuletas sumérias, que são exatamente o pontal energético. Então, eles já utilizavam esse sistema, esse processo, dentro de uma expansão de consciência, ou de comunicação, ou até realmente de melhoria vibracional, naquela época em que não se tinha tantos recursos científicos. Então, aí a gente pode ver também que o pontal energético, essa simbologia, ela está dentro da unidade do universo, que é o Fibonacci, né? Fibonacci, então, exatamente. Então, é muito interessante tudo isso. Nós temos também algumas inscrições interessantes que surgem. Dentro do pontal energético, você mostrou aí, Luciano, uma José imagem. Bonifácio aqui. Isso, José Bonifácio. O pontal energético, ele vem mostrando determinadas situações de memorização e a apresentação no cristal de determinadas pessoas, e é impressionante. Nós tivemos aí o José Bonifácio, nós tivemos a Kuan-Yin, também surgiu. Eu não tô achando aqui. É impressionante, realmente uma coisa assim impressionante. E aqui a gente vê uns OVNIs também caminhando. Nesse vídeo aqui, a gente vê um OVNI aqui, né? Isso, exatamente. Esse vídeo foi feito na Califórnia pela amiga Paula, ela mora em Hollywood Hills, na Califórnia, e ela fez uma filmagem do pontal energético, e quando ela foi enviar para mim, ela começou a assistir, ela ficou impressionada por ter visto um OVNI, e ela então resolveu mandar para um colega dela lá, tal, para que o cara fizesse um trabalho, e ele fez esse trabalho, e inclusive depois no final ele mostra que não é um pássaro, porque a massa é a de um OVNI. Então ficou bem claro esse aí, que é essa massa aí, e que é um OVNI, e que não seria possível ser um pássaro, porque senão teria bico, ou teria asa, ou alguma coisa assim. Então, velocidade de 4.000 km por hora, né? 4.000 km por hora, exatamente. 4.000 km por hora passou um OVNI, então que incrível, exatamente. Né? Então, é impressionante, porque o pontal energético ele acaba realmente trabalhando nesse tipo de expansão de consciência. A expansão de consciência que o pontal energético promove, Luciano, é gigantesca. Então, se você, por exemplo, está numa situação... Ele não é um objeto milagroso, não é nada disso, mas ele melhora muito a expansão de consciência, a sua capacidade de percepção da realidade ao teu redor. Muitas vezes nós estamos preocupados com uma série de situações e de repente, com o pontal energético, você parece que tem um foco e você consegue encontrar os caminhos, fica muito mais fácil. Uma outra coisa que é possível é você produzir alguns homeopáticos à distância com ele, Luciano. E nós temos feito tudo isso, em função de tudo isso que está acontecendo com a gente, nós temos produzido alguns homeopáticos interessantes à distância. Pessoas que estão aqui produzindo para pessoas que estão na Inglaterra, tá?
Então, com resultados fantásticos. Aí vocês Então, mandam pelo correio, daí mandam não, por exemplo, a pessoa pode ter um pontal dela lá, ou se ela não tiver um pontal, mas ela quer receber um vibracional ali, é possível daqui do Brasil, com um aparelho de terapeuta, que seja um terapeuta do pontal, que a gente forma os terapeutas, e enviar à distância para que a pessoa produza lá. Ela tem que ter ali os elementos para que ela produza homeopático. E é possível fazer à distância, desde que elas estejam online. O pontal a gente manda em caixinha para o mundo inteiro, para quem quiser, tiver interesse. E esse cristal, ele é sólido, né? Esse cristal de cima, ele é sólido. Ele é esculpido, não é de uma pedra, isso aí Não, e esse é um processo de fundição, a gente purifica o cristal a 99%, para que ele tenha a capacidade de interação. Depois ele sofre uma lapidação numa angularidade, que é uma angularidade Fibonacci, que nós chamamos. Depois ele recebe as impressões a laser internas, que é a árvore da vida, a Merkaba e os sólidos de Platão, da geometria sagrada. Mas isso aqui é um modelo, existem 3 modelos. Existe o cristal puro, sem as inscrições internas, o laser interno. Existe o pontal com a ponteira, eu vou só virar aqui para que as pessoas possam ver. Essa é a ponteira, que são várias pedras semi-preciosas e alguns cristais. E existe ele, então, sozinho, sem o cristal, sem as ponteiras. Então, existem vários modelos que permitem aí a pessoa trabalhar de acordo com o que ela pode desenvolver. E, Cosminho, assim, a gente acredita que a Terra está caminhando para um futuro onde haverão novas tecnologias para qualquer tipo de situação, né? Especialmente na área da saúde e tal. Então, acredita que essas terapias que estão acontecendo agora, terapias holísticas, elas vão dominar para os próximos séculos o movimento, né, em prol da saúde da humanidade? Ou você acha que isso é uma coisa que a gente vai... Porque nós somos escravos hoje de um sistema, né, que oprime, né? Que te coloca, faça isso, faça aquilo, e a pessoa só tem que dizer amém, né? E isso seria uma nova opção para as pessoas buscarem um melhoramento de vida, uma qualidade vibratória, né? Tu acredita que o futuro será isso? Eu, dentro de algumas visões que eu já tive, Luciano, algumas muito positivas, outras nem tanto, infelizmente, chegará um momento em que, muito provavelmente, ou pelo amor ou pela dor, nós humanos mais conscientes teremos que usar alternativas. Por quê? O controle será cada vez maior, a ponto de você ir a uma farmácia, por exemplo, de manipulação, e o que você comprar é registrado, analisado, medido, e você tem que ter todas como que eu posso dizer, para não dizer algumas palavras aqui. Enfim, você vai ter que ter todas... Sistema, né? Exatamente. A submissão ao sistema. E aí o que acontece? Com esse aparelho, por exemplo, e com ervas, você pode ter algumas alternativas muito interessantes, na medida em que você pode potencializar esses elementos. Então, se você tiver alguma erva, Luciano, você consegue potencializar esses elementos, você vai conseguir amplificar alguns ativos que existem ali dentro dessas ervas para poder fugir do sistema. Então, esse aparelho, Luciano, sem sombra de dúvida, é um dos aparelhos mais importantes para a humanidade até hoje. Você vai poder produzir com ele, amplificar ele em determinados compostos, é o que eu posso dizer. Tá? Para quem quiser mais informações, pessoal, nós temos o PDF, como eu já disse anteriormente, que é o PDF, o Pontal Energético no planeta Terra. Para quem quiser mais informação, eu vou passar, se você me permitir, Luciano, o celular. Eu vou colocar na tela aí. Tá. Eu vou colocar na tela aí agora, então. É o telefone da minha filha, que é a Carolina, e ela vai poder atender as pessoas. É o 971 110 3221.
né? Tá bom, É então a eu vou fazer isso, eu vou Carolina. deixar essa divulgação. Então, Gasmin, dá pra gente, foi muito bom a nossa conversa, a gente Muito quis só assim obrigado. dar uma pincelada por cima, né? Não temos a Aham. pretensão de esgotar o assunto. Então, aí motivamos as pessoas a conhecerem mais e terem mais informações sobre isso através do site, né? Pontal Aham. Energética ali, como tá ali, Isso, ponto com, Pontal, ponto BR, isso. pontal.br, vocês podem assistir. Então, foi um prazer, uma alegria muito grande estar contigo. Esperamos que todos tenham gostado, né? E esperamos Gratidão, que a Luciano. gente consiga trazer inovações para o mundo, um mundo melhor. A gente sonha em ter um mundo melhor, com inovações quânticas, né, espirituais, que venham trazer uma qualidade de vida, benefício a toda a Aham. população de uma maneira irrestrita, né? Então, a Bacana. todos, muito obrigado. Eu vou deixar na descrição do vídeo Tá os bem? detalhes ali, né? E as pessoas Aham. acessem depois para conhecer melhor. Então, Isso. é isso. Eu Muito quero, obrigado, Cosmin, então, pela tua quero, participação, tá? E quero agradecer, Luciano, a sua oportunidade, dizer que nós temos aí uma série de cursos de mesas radiônicas e o curso que eu vou fazer dia 23 de outubro agora, que é o curso de vibração sonora do Pontal Energético para terapias holísticas. Quem quiser fazer, quem quiser conhecer os nossos trabalhos, vai ser um prazer. maravilha. Então, se você gostou, peço que compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, dê o seu joia, que é muito importante dar o seu joia para o canal, né? E deixe seu comentário e a gente se vê nos próximos vídeos. Então, tchau, pessoal. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu.